Santa Sandra, que tanto me ajudou e já ajudou a tantas mulheres. Que bom que você tá aqui com a gente. Nossa, é um prazer. Obrigada pelo convite. Não, assim, desde que eu comecei a falar sobre a amamentação, lá nas minhas transmissões diárias nos stories, no Instagram, se você ainda não segue, já aproveita e segue. Eu falei de verdade o que eu tava vivenciando. E eu passei a entender, Sandra, que parece que a maioria das mulheres enfrenta algum tipo de desafio na amamentação. Sim, a maioria enfrenta, né? Uma certa dificuldade. E hoje a gente sabe que não é para esperar passar, esperar calejar. Não, a gente tem que procurar ajuda logo no início. Então tá vendo, gente? Muitas vezes aquela ideia de que não, peraí, vai calejar, uma hora vai parar. Acho que a gente não precisa ter esse período doloroso. Foi o que aconteceu comigo. Sim. Logo no início eu te chamei. Sim, logo no início. E quando tava assim com dor, né? Eu não cheguei a ter aquela questão de chorar pra amamentar, não cheguei a sangrar, mas eu sentia muito desconforto e muita dor. Foi quando a gente chegou também porque procurou ajuda rápida. Foi, então minha gente, desde já, quando que procura uma assessoria, né? Quando que procura ajuda? O quanto antes, O quanto antes. Tem casais que procuram já na gestação, aí faz o curso de amamentação na gestação. Que legal. E aí já fica mais preparado, né? Ótimo. Outros não, assim que chega em casa, assim que o bebê chega, tá na maternidade ainda. Vou falar então sobre a minha relação com a amamentação. Eu tive que passar pela cirurgia, uma cesárea de emergência, a gente fez o relato aqui. E eu tive medo disso atrapalhar o leite, né? De descer o leite. Existe essa relação, Sandra? Demora mais quando é cirurgia? Então, na vivência, na prática, né? Na teoria, sim, né? Por causa da anestesia. E aí, geralmente, quem faz uma cesariana, por causa da anestesia, acaba demorando um pouco mais, né? Inibindo a ocitocina, então acaba demorando um pouco mais para descer o leite. Porém, o que eu tenho visto, assim, tá bem relativo, né? Tá, então na prática as coisas mudam. Vocês podem comentar aqui para as mães que passaram por uma cirurgia também como é que foi pra vocês. Sim. Essa questão da amamentação. Então logo ela pegou o peito, tudo bem, tudo bom. Então. Na fase do colostro, eu percebia que às vezes ela não sugava tanto, então acho que ela tava se entendendo e eu também. Quando desceu o leite, meu bem, o bicho pegou. E daí foi quando eu te chamei. Então eu quero que você explique pra elas o que afinal de contas é a assessoria de uma especialista como você. Porque, por exemplo, no hospital eu tive várias dicas que foram ótimas. Então eu tive ajuda no hospital. Mas eu percebi que quando você veio, por ser uma especialista, as suas dicas foram muito mais aprofundadas. Então me ajudou muito. E como que funciona tudo isso? O que é a assessoria? Essa assessoria é isso, é chegar no momento que a mãe está precisando. Então pode ser antes, pela ansiedade, né? Antes do bebê chegar. Então esclarece como que o leite vai descer, que você vai sentir um certo desconforto, às vezes muita dor. Explicar para você o que deve ser feito. Isso antes de chegar o bebê. Aí chegou o bebê, aí você chama a pessoa para te ajudar, a assessora, a especialista, né, a consultora, e aí ela vai, de fato, as vias de fato, né, vai fazer, né, vai te ensinar como, por exemplo, desempedrar o peito, como oferecer o peito para bebê sem estar, porque se estiver muito dura a auréola vai machucar. Eu percebia que por N motivos ela ficava exausta no começo. Passava muito mais tempo, eu acho que tentando sugar enfim. E eu tinha muita dor e meu peito ficava duro. Duro. Né, a pojadura, né? E geralmente acontece isso na pojadura, né? Sempre tem as exceções, né? Que o peito, a mulher não sente o peito tão duro, né? Mas geralmente acontece isso. E eu queria que você compartilhasse com elas então um pouquinho o que eu não sabia. Preparar o peito é importante. Sim, eu não fazia ideia, então gostaria de passar um pouco dessas dicas para que elas tenham uma melhor experiência em casa. É claro que a assessoria, você ali presencialmente, me ajudando a fazer a pega, me mostrando como que eu coloco na boquinha dela e tudo mais, isso faz toda a diferença. Mas tem algumas dicas que a gente consegue compartilhar. Sim, com certeza. Dentro do nosso peito, né? Então tem vários ductos. E esses ductos ficam todos muito cheios, ficam inchadinhos de leite. E também fica demasiado, né, inchado, não só de leite, de água, de líquidos. E aí, antes de colocar o bebê para mamar, então tá a auréola. Ai, meu Deus, gente, é um peito mesmo. Tem o peito completo, né? Maravilhoso. Agora, esse aqui é por dentro, né? Então, vou mostrar um bonito para ficar mais... Tá, então, aqui por fora. Então, tem a auréola, que é um mamilo plano, né? Ó, tá vendo? Plano.
pode ser invertido, pode ser protuso. O meu é assim, quando não tem bico é plano. Sim. E, gente, existe aquela coisa que falam, né? Que eu imagino que seja um mito. Você tem que criar o bico. Ótimo. Você precisa preparar. Eu não fiz nada e eu amamento normal. Então, ó, excelente. O que acontece? Antes, realmente, era recomendado que se preparasse o mamilo para amamentar. Então, no sentido de puxar mesmo, para ele sair para fora, no sentido de calejar, mas não existe mais isso. Então, foi comprovado através de estudos que não adianta fazer isso. Então, não precisa preparar. Por quê? Porque os próprios hormônios da gestação estão preparando esse peito para o bebê quando ele chegar. Gente, tanto que, vê, na gestação, muda a cor da auréola, Sim. muda o tamanho, vai Sim. mudando tudo. Ou seja, o seu corpo tá fazendo o que ele precisa fazer. Exatamente. Aí, quando o bebê chegar, aí sim. Aí, ele pegando a sua auréola macia, que eu vou explicar pra vocês como amaciar essa auréola, aí ele consegue puxar o mamilo pra fora. Não puxou o seu? Puxou e fica. Quando ela termina, eu tô com um bico que eu não tinha antes. Exatamente. E é engraçado que daí eu olho pra um, eu olho pra outro, um tem bico, o outro não. Quando o bebê chega e tem a apojadura, que é a descida do leite, o peito vai ficar bem duro, né? Vai ficar bem tenso. E aí, eu costumo dizer que não dá pra tirar leite de pedra. Então, você pega o bebê, vai e tenta colocar, e aí aquela briga, né? Porque primeiro que o mamilo tá duro, a auréola tá dura, aí você vai pra cima e o bebê sem coordenação vai indo pro outro lado. Eu sempre recomendo, assim, indico que a mãe trague o bebê. Então, quer a posição tradicional, que é essa? Então não fica assim querendo colocar o peito, mas sim pegue pescoço e coluna e traga o bebê pra você. Até hoje é assim que eu faço. Ó, tá vendo? Depois que tá mamando, aí sim você pode ficar na posição tradicional. Então a massagem, assim, ó, faz isso e isso. Mas profundo, sentindo as glândulas cheias. Vai doer um pouquinho no começo, E, ó, mas pensa que é uma dor pra aliviar. Sim, exatamente. Depois tem o shake. O Você shake, né? vamos fazer o meu que é Misturar o shake. E aí vai, pode até dar uma inclinadinha e... Porque vai voar leite, querida. Ó, pelo menos chacoalhar. comigo. Olha que beleza. Dá uma chacoalhada para misturar, para fluidificar Bastante. o leite, para quando o bebê pegar tá fácil. E o principal é amaciar a auréola. Então vai aperta e solta várias vezes, até estar bem macia a auréola. Aí você pode oferecer pro bebê fazendo a prega que você falou. Então aí pega bem longe. A minha auréola é grande, então eu ficava assim, meu Deus, como que isso vai caber na boca dela e tal? Mas cabe, e hoje às vezes eu faço o teste, eu só ponho a cabecinha dela e não faço nada, ela vai lá, olha, e aí ela vai lá e puxa. Isso Então, mesmo. assim, às vezes dá uma... Só pra ela se entender sozinha, que é no começo, a gente tá no começo sim, ainda. exatamente. Então a preparação seria essa, né, de tá fluidificando o leite, que fica em forma de gel dentro do peito, não fica em forma líquida, tanto é que fica aqueles carocinhos. Fica, né, mas eu tô assim, às vezes eu sinto, porque quando o peito tá cheio ainda, Sim. aí eu você sinto, eu vou sente lá e os faço carocinhos. tudo isso. Então assim, eu não sei se hoje em dia eu tô aplicando direito, você pode me corrigir ao vivo aqui, né? Mas eu tenho feito essa massagem quando eu sinto que tá precisando, Sim. quando eu sinto que tá Que rígido, hoje dolorido. não precisa mais, né? Ela tá maior, É. né? Então é só nos primeiros dias mesmo, quando acontece a pojadura. Tá. Depois, eu falo, depois é outra coisa, né? Tá. Porque aí o bebê já consegue pegar sozinho, o peito já não tá tão duro. É. Então, você tá certíssima. Então, eventualmente, sentir o peito muito duro, você dá a chacoalhada, ela já vai conseguir pegar. Gente, parece uma sensação de liberdade que tá tão pesado, tão duro. Sim. Você dá uma chacoalhada, você fala, socorro. Sim. Tipo, libertou, Mas, entendeu? É muito bom. Exatamente, é um bem alívio. isso, é um alívio, né? E pra quem tá no auge da sofrência, Sim. tem alguma coisa que você possa fazer pra aliviar, que a pessoa possa fazer pra aliviar? Quando tá assim muito rachado, é rachado? que Isso, fala? fissurado, né? Fissurado, sangrando. Então hoje tem que chamar uma especialista para te ajudar. Por quê? Porque hoje as assessoras, a maioria, quer dizer algumas, né? Não sei se é a maioria, mas tem uma técnica muito boa, que é a utilização do laser, né? Eu tenho uma amiga que se consulta com a Sandra há bastante tempo, assim, né? Aliás, foi ela que me deu o contato. E vira e mexe, ela precisa De uma sessão de do laser. laser. Usa-se um óculos, né? Para poder... por causa da luz. O que é o laser? É um feixe de luz forte.
E essa luz é que vai, tem vários benefícios. Não só para cicatrização, mas para modular a dor, infecção, inflamação, fungos. Para fungos é excelente. É utilizado até na boca do bebê, o famoso sapinho. É ótimo. 2 sessões, 3 no máximo é o suficiente na boca do bebê. Então liga o aparelho, então vai aplicar no mamilo. Também a gente coloca em uns pontos do peito, que é importante. Né? O que é importante? Um profissional capacitado fazer, porque senão piora a situação. Ai, minha gente, né? Vamos ter cuidado com essas coisas. Sim. Mas então o laser é uma ferramenta, felizmente, que veio ao nosso ajudar. acesso. Exatamente. E a mãe que tá lá e não tem acesso a nada disso, vou dar as dicas, que precisamos de dicas, né? também, né? Então, na mãe que não tem acesso a isso, o local, né? Às vezes não tem ainda na cidade. O que é importante para cicatrizar essa fissura? Primeiro, corrigir a pega. Como que vai corrigir a pega? Se for superficial, é só puxar o queixinho, Eu né? puxo até hoje, às vezes ela tá meio assim, eu puxo o queixinho já dela. Melhora a dor. Com o meu dedão, assim. Isso, bem na lateral, não precisa chegar no meio, porque pode tirar do peito, mas na lateral, puxa um pouquinho que abre o lábio inferior e entra mais a auréola. E aí, geralmente a dor passa na hora. Se continuar doendo, aí realmente tem que procurar uma assessoria, nem que seja online. Tem muita gente que faz online. Olha, que legal! Não sabia. Ótimo. Sim, excelente. Eu fico muito feliz com a internet. Tenho muita gratidão pela internet. E dá pra ajudar muito, né? E fora isso, corrigiu a pega, passa o próprio leite, que ele é um excelente cicatrizante, né? Não precisa comprar pomadinhas, porque a pomada ainda faz escorregar, pode piorar a situação. Eu li, foi uma leitora que falou, Ju, eu tava num conflito porque a pomada fazia a boquinha escorregar e não conseguia pegar. Ela não sabia, eu acho, dessa dica do leite, eu até falei pra ela. E aí que entra uma outra pergunta que eu tenho. Porque daí escorrega, porque daí eu não tenho bico e daí eu vou usar aquela concha. E essa concha, ela tem assim, divide muito opiniões. Sim, eu não recomendo nem concha, nem bico de silicone, nada de apetrechos que não são necessários, né? Nem concha, nem bico de silicone, não indico absorvente, porque tudo isso mantém o seu mamilo úmido, mais úmido do que já tá, e abafado, não deixa respirar. Se a pessoa usar só um pouquinho durante o dia, assim, com cautela. Estando bem esterilizado, porque tem outras coisas que podem ser usadas. Porque, olha, isso daí foi um debate que eu fiz e assim, umas falaram, ai, me ajudou, me salvou, porque eu não conseguia nem com o tecido do sutiã no meu bico. Aí outras, eu tive um problema imenso, eu tive infecção, tive geralmente fungo. Traz fungos, não sei se vale a pena. É igual as mães que falam assim, não, eu vou dar só uma mamadeira à noite, porque para mim poder conseguir descansar um pouco mais, é a mesma coisa, né? Então pode ser que não aconteça nada, mas a maioria das vezes o que acontece? Diminui a produção do leite, porque não tá aumentando à noite. Gente, amamentar faz a produção acontecer, né? Bebê começa a fazer confusão de bicos, vai chegar um momento que ele vai optar pela... Claro, tem aqueles que tudo bem, não. Sim, eu conheço acontece. Algumas que deu tudo certo. Mas a maioria, então, é colocar a sua conta em risco, né? Então eu sempre falo isso, quer usar, você sabe que pode acontecer isso. Pode dar o fungo, né? A concha, absorvente, o bico de silicone. Tendo consciência disso, que pode acontecer, tudo bem, porque se acontecer, a pessoa já tinha consciência. Já sabia. Né? Porque às vezes a pessoa usa e nem sabe o que pode acontecer. É verdade. Né? Então, eu acho que tem que ter consciência. Por isso, e a escolha da pessoa, né? A gente não pode interferir. Sim, aqui a gente tá falando abertamente. Não tem assim, nada você tá fazendo errado. Não tem julgamento. Vocês sabem que aqui não tem isso mesmo. E eu acho que cada uma vai entendendo como se acertar com isso tudo e quais recursos vai usar. Eu, por exemplo, eu uso o absorvente, o lavável, mas eu imagino que seja terrível porque fica mais úmido do que o descartável. Então, eventualmente, no dia a dia, eu fico sem. Então, aqui em casa eu fico sem, no máximo eu ponho um top de algodão, assim, orgânico, pra deixar respirar, né? O que pode usar também é uma fraldinha, aquelas fraldas de boca, né? A gente vai colocar uma imagem pra vocês. É fazer a rosquinha com a fraldinha que eu já ensinei lá no Instagram. Então, aí isso é uma concha natural que não vai te dar problema nenhum. Não vai ficar roçando no sutiã, vai deixar respirar, não vai ficar úmido. Então é uma solução também então, que eu acho super acessível. Tem outras opções, não precisa usar, né? Vai mamar! E pois bem, muda também o tempo, né, que o bebê fica no peito mamando. Tem alguma
não diria regra, mas o bebê no comecinho é muito pequenininho, né? Como é o estômago. Então, assim que nasce, né, que a mulher tem o colostro, né, que fala, nossa, mas é tão pequeno, é tão pouquinho esse colostro, só que imagina o tamanho do estômago do bebê. Primeiro dia, tamanho de uma cereja. Terceiro dia, tamanho de uma noz. Uma semana, tamanho de um pêssego. Um mês, tamanho de um ovo. Às vezes a gente quer ver uma grande quantidade e não tem essa necessidade, porque o estômago é pequeno. Então, geralmente, eles mamam muito mais do que o tamanho do estômago. E aí jogam pra fora. Pois é, às vezes uma coisa... Mas, como olha, defesa. Ela sempre vira pro lado. Impressionante. Às vezes tá deitadinha de barriga pra cima, né, e tudo mais. Mas eles sabem o que fazer. Sim. A gente fica desesperada, né? Sim, olha como mama essa menina. Tá aqui, tá na função. Tá na função. E Sandra, pra gente encerrar, eu queria te perguntar em relação à questão da livre demanda. Sim. Aqui em casa é assim, ela pediu, o peito tá aqui. De que forma que isso favorece e por que é incentivado? A livre demanda é muito importante, né, para o desenvolvimento total do bebê, né? Porque ele já começa a coordenar isso. Ele não vai mamar, ele não vai ser um guloso quando crescer. Porque a gente fala, nossa, mas mama tanto para virar um guloso. E agora ela tá assim, ela mama e dá 40, 45 minutos ela pede de novo. Isso, mas por que, Juliana? Você imagina por quê? Ela tá crescendo? Não sei. Olha o calor que tá, né? Ah, ela tá com sede! Então, muitas verdade, vezes tá gente. somente com sede. Então, verdade. toma um pouquinho, mata a sede, daqui uma hora quer novamente pra comer de verdade. Gente, leite também é sede, não é só Sim, fome. e também é acalento. Então, às vezes, ela quer um carinho. Onde ela vai receber o maior carinho? É no peito, né? Então, o peito, às vezes a gente fala, nossa, mas tá comendo o tempo todo? Não, ela quer ficar, é uma extensão do cordão umbilical, na verdade. Porque a gente tá vivendo a fase da esterogestação. Isso, exatamente. Até o terceiro mês, pelo menos, é a esterogestação. O bebê quer ficar grudado o tempo todo da mãe e é natural. É importante para eles se sentirem seguros. E para todo o desenvolvimento do bebê, né? Isso é importante. A segurança que a gente passa para o bebê nesse momento. Tem pesquisas que comprovam que bebês que mamam no peito, quanto mais tempo mamam no peito, mais inteligentes se tornam quando adulto, né? Mais centrados, assim, mais equilibrados, né? Porque hoje em dia tá difícil, né? A tolerância, né? E o leite materno ajuda até nisso, né? Através de pesquisas é comprovado. E a nossa ideia é poder te ajudar nessa tarefa que é desafiadora, mas ela não precisa ser dolorosa como regra. Então tem como você se aliviar, tem como você pedir ajuda. Como a Sandra disse, mesmo que seja online, se na sua cidade não tem uma assessora, recorre às vezes a um posto de saúde, o que tiver ao seu acesso. Banco de leite. Banco de leite ajuda bastante, né? Então, é o que tiver ao acesso. Exatamente, mas não deixa de pedir ajuda. Eu mesma tenho uma amiga muito próxima que ela teve bastante dificuldade, o que tudo bem, gente, tudo bem, você não é menos mãe por isso. E ela falou, Ju, eu demorei muito pra pedir ajuda, até que chegou um momento em que eu não conseguia mais. E daí, por não conseguir dar o peito, foi parando de produzir o leite. Sim. E ela fala, se eu pudesse ajudar as pessoas, se eu pudesse dizer pra todo mundo, procura ajuda o quanto antes, é essa a mensagem que ela passa. E a mensagem que a gente quer deixar aqui é te empoderar, te fazer entender que sim, se tá doendo, pode e vai passar. Espero ter ajudado de verdade, porque a Sandra foi uma pessoa que me ajudou muito. E se vocês quiserem um próximo vídeo sobre algum tema ou respondendo perguntas de vocês, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E obrigada pela sua missão mesmo, de verdade, porque eu conheço muitas mães e bebezinhos que olha, tiveram uma outra experiência pela sua intervenção. Então, obrigada mesmo. Que bom. É uma anjinha, né? Não é à toa que é Anjos do Leite, né? É uma anjinha na nossa vida. Obrigada. Um beijinho meu. Obrigada. E um pumzinho da Nelly. Eu falo pra todo mundo que ela manda pum, porque beijo ela ainda não sabe. Então, pum é o que ela tem bastante. Ela faz uns caprichados. Meninas, assim, um recado assim que é muito importante. Procure ajuda, é isso que ela tá falando. Se precisar, procure ajuda. Não desista assim com tanta facilidade, né? Porque vai passar, né? Esse momento que é difícil passa. E aí vai ficar a parte realmente boa da amamentação. Vale a pena persistir. Ó lá, não tô nem fazendo mais careta. Vocês viram a minha fase da careta? Eu sofri também, mas passou. Então eu espero que passe pra você também. Um grande beijo. Até mais. Tchau.